Gurizada, o negócio é o seguinte, o departamento de futebol do Grêmio foi imprevidente. E aqui se entenda como um sinônimo de incompetente. Depois da saída do seu principal jogador, o Grêmio passou a empilhar jogadores de lado. Primeiro o Robinho do Cruzeiro, um bom reforço, um jogador útil, joga pelo lado direito. E agora o também chamado Everton, do São Paulo, que joga preferencialmente pelo lado esquerdo. Outro bom jogador, ainda que seja uma incógnita, porque vem de umas sequências de muitas lesões seguidas desde 2016, 2017. E o Grêmio só se esqueceu de repor a saída do reserva do seu centroavante, Diego Souza, que é um dos principais jogadores da equipe. O Grêmio mandou o Luciano e não pensou quem será a reposição do Diego Souza. E neste vídeo eu vou te falar sobre isso. Vamos lá então, vamos falar disso que eu classifico como uma barbeiragem do departamento de futebol do Grêmio. Klaus Câmara é o executivo, mas eu acho que esse ato é assinado pelo vice-presidente de futebol do clube, Paulo Luz. Eu vou te explicar por quê, mas antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e, gostando do vídeo aí, deixe o seu like. Mesmo que você tenha divergência, venha para cá, porque aqui tem jornalismo esportivo, foco na dupla Grenal, tratado com isenção editorial e com imparcialidade. Análise e opinião, muitas vezes dura, às vezes um pouco mais raramente elogiosa, mas acima de tudo com base na minha opinião, na minha análise e com independência editorial e, é claro, em base nas informações. Eu acho que o Grêmio cometeu uma barbeiragem. O Grêmio tinha o Diego Souza e tinha o reserva Luciano. Ok, fez um bom negócio com o São Paulo. O Grêmio mandou o Luciano, pegou o Everton, que é mais jogador, ainda que seja uma incógnita, porque ele vem aí de uma sequência muito grande de lesões. O Grêmio trouxe também o Robinho, que joga preferencialmente pelo lado direito, joga ali com o Alisson, né, naquele setor do Alisson. O Alisson pode, inclusive, jogar do lado esquerdo, onde ele jogou durante muito tempo e onde ele apareceu no país no Cruzeiro. Então, ok, reforços úteis para uma maratona de competições que o Grêmio tem a partir de agora. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, a gente sabe que o Renato gosta de preservar os seus titulares com uma frequência que eu até penso ser exagerada e às vezes desnecessária. E aí o Grêmio abre mão do Luciano e não pensa que tem um jogador que não é mais um menino, o centroavante Diego Souza, que agora tem uma lesão muscular. O Grêmio ainda não abordou oficialmente quanto tempo ele fica parado. Ele sentiu o posterior da coxa lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Se especula em torno de 30 dias, talvez chegue a 45, ou, se for mais grave, a 60 dias. Se ele parar por 30 ou 45 dias, ele vai perder uma sequência grande de jogos do Campeonato Brasileiro, ele perde as finais do Campeonato Gaúcho, os jogos decisivos contra o Caxias, esse praticamente certos, e perde também, inclusive, o Grenal da Libertadores e uma boa sequência aí de jogos da fase de grupo da Libertadores. E o Grêmio não tem no seu grupo, a não ser da categoria de base, um centroavante reserva. Ou o Grêmio vai improvisar o Isaac, e esta me parece ser a solução mais óbvia que o Renato terá de recorrer, ou o Grêmio coloca o PP, por exemplo, pelo meio, e coloca o Everton pela esquerda, ou o Robinho pela direita e desloca o Alisson para a esquerda e deixa o PP mais centralizado. Pode ser uma alternativa, mas acredito, o Renato é um treinador ortodoxo, que ele simplesmente coloque ali o Isaac, e talvez o menino dê conta do recado, está bem, está crescendo, mas não é o Diego Souza. Não tem a capacidade de segurar, de fazer a parede como tem o Diego Souza, não tem a malandragem, não tem a experiência, não é um jogador tão de área, seria uma improvisação. E aí, gente, este é um erro assinado pelo senhor Paulo Luz. Paulo Luz é o vice-presidente de futebol do Grêmio. Eu estou cansado desses dirigentes que muitas vezes funcionam usando o cargo como figura decorativa. O vice-presidente de futebol, ele não está lá apenas para dar entrevista, apenas para aparecer na mídia e para vez que outra aparecer aí anunciando algum jogador. Ele tem que fazer parte do planejamento. O Grêmio já sabe há muito tempo que o Grêmio tinha dois atacantes, o Diego Souza e o Luciano. No momento em que o Grêmio colocou o Luciano num negócio que me parece ser bom para o clube, acho que é bom para todo mundo, inclusive para o Luciano, para o Everton, para o São Paulo e para o próprio Grêmio. No momento em que o Grêmio faz esse negócio, o Grêmio tinha que pensar imediatamente. Aliás, eu cheguei a dizer isso no nosso Donos da Bola. Donos da Bola, de segunda a sexta-feira, do 12h30 ao 13h30, na Band TV, Canal 10, Debate Raiz. Cheguei a dizer que era certo que o Grêmio já tinha um centroavante engatilhado. Era óbvio, vai abrir mão do seu reserva da camisa 9, tem um jogador engatilhado. Lembram que o Renato
e nesta ele tá fora, ele não assina essa responsabilidade, disse há muito tempo que precisava de mais um atacante. Ele chegou a cogitar reintegrar o André. E o departamento de futebol do Grêmio não deixou. Eu sei que se você é torcedor do Grêmio, você estava por aqui do André. Que entrava, não tinha comprometimento, não estava envolvido. Ok, o Grêmio conseguiu fazer uma rescisão amigável com o André. Tá bem, talvez fosse realmente o melhor caminho. O que não podia o André não estar à disposição do Renato para situações emergenciais e todo dia 5 embolsando a sua boa grana no bolso. Isso não me serve. Isso eu acho que é ruim pro Grêmio. É bom só pro jogador que fica preservado, não tem responsabilidade, quer dizer, ganha um baita salário e nem precisa jogar. Bom, o Grêmio conseguiu a rescisão amigável, se livrou do André, que nunca deu uma resposta adequada. Mas o Renato alertou isso. E foi o departamento de futebol que descartou essa possibilidade. Ora, coloca o Luciano numa barca, abre mão do André, que eu sei que nunca deu a resposta, e aí? Faz o que o treinador? Improvisa. Então, assim, ó, a direção do Grêmio foi imprevidente nesse aspecto. E agora o Diego Souza está machucado, e mesmo que a lesão do Diego Souza seja de rápida recuperação, que é o que todos nós estamos torcendo e desejando, mesmo assim, o Grêmio não pode ficar sem um camisa 9 reserva para o Diego Souza. O Grêmio tem que ter esse jogador. O Grêmio começa a empilhar jogadores de lado, bons jogadores, bons reforços, jogadores que eu classifico como úteis numa maratona de competição, nenhum deles é extra classe, mas bons jogadores, estilo do Alisson, assim, jogador nota 6,5, 7, aliás, o Alisson jogando muito bem, jogador nota 6,5, 7, eventualmente pode ser 7,5, 8, às vezes cai, mas não oscila muito entre os 5 e os 7,5. Esses jogadores, normalmente o Alisson não cai muito de rendimento. É difícil ver o Alisson jogar mal, ele tem uma regularidade, e é difícil ele fazer uma partida extra classe. Aliás, eu quero dizer que ele foi bem contra o Flamengo, tá? Ele foi bem. Ali ele fez um jogo, quando era preciso, ele fez um jogo interessante. E ele está bem nessa volta de pós-pandemia. O Alisson foi bem no Granal de Caxias. Então eu acho que o Alisson está dando uma resposta bem interessante. O Alisson não é problema para o Grêmio hoje. Só que o Grêmio esqueceu de repor o seu camisa 9. Como é que pode fazer um planejamento, um time que tem um orçamento do tamanho do Grêmio, que empilha contratações, que empilha reforços e não pensa nisso, meio óbvio. Jogador terminal, é o mesmo erro que o Internacional cometeu com o Paulo Guerreiro, que agora se vê a la louca tentando achar um centroavante, está tentando o Pato, ou seja lá quem for. É que um time da grandeza do Grêmio, da grandeza do Internacional, não pensa... Gente, centroavante e goleiro você não tem como improvisar. Na lateral esquerda tu bota um volante, bota um zagueiro, vale o mesmo para a direita. Até na zaga você pode pegar um volante, deslocar, ou um lateral. O meia você vai ajeitando, você vai usando jogadores. Agora, duas funções terminais. Goleiro, não tem como improvisar no gol. E centroavante, não há como improvisar como centroavante. A não ser que você tenha um jogador alto, que jogue pelo lado, que você vai tentar colocar... Me ouçam bem baixinho, estilo Potker, que não joga nada, mas pode ser improvisado. O problema do Potker é que ele não tem qualidade, mas pode ser improvisado. O Grêmio não tem esse jogador. Ou o Grêmio vai improvisar o Isaac, que na verdade é um meio atacante, ou o que eu já falei, bota o PP pelo meio e desloca alguém pelos lados. A direção do Grêmio, Paulo Luz, imprevidente e, neste caso, incompetente. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.